alternadores de 1.800 RPM e 3.600 RPM, usados em geradores e sistemas de geração de energia. Como funciona e qual a diferença entre eles? Bom, como que um alternador desse tipo funciona? Um alternador ele possui quatro sistemas. O sistema do rotor, que é um eletroímã, o sistema do estator, que é onde é gerada a energia do alternador em si, e o sistema de AVR, que por meio da energia que é gerada pela saída e ela é retificada, e por meio do sistema de coletores e escovas, ela realimenta o rotor. Por que isso? Porque o rotor, ao ser alimentado com corrente contínua, se transforma em um eletroímã. E esse eletroímã, ao passar pelas bobinas do estator, que são fixas, gera uma corrente alternada que a gente tanto quer. Essa corrente tem a sua frequência definida tanto pelo número de polos do rotor, quanto pela rotação que esse rotor está girando. Esses dois fatores são que influenciam a frequência de saída de um gerador. No Brasil, a gente trabalha com a frequência de 60 Hz, é a frequência da rede brasileira. E para isso, um alternador que possui quatro polos precisa de uma rotação no seu eixo de 1.800 RPM para ter essa frequência de 60 Hz. Já um alternador de dois polos precisa do dobro dessa frequência, que no caso são 3.600 RPM. Essa é a grande diferença entre um sistema de alternador que utiliza rotor, eletrorotor de dois polos e de quatro polos. Mas então qual que seria o melhor? Isso não tem uma resposta correta, pois isso vai depender da aplicação e da fonte de energia mecânica que você vai usar. Se vai ser um sistema eólico, um sistema de roda d'água, um sistema de gerador a combustão, um sistema de gerador a biomassa, ou qualquer outro tipo. Como, por exemplo, esse gerador, que será utilizado com um motor a combustão, que possui um torque constante de 1.500 RPM a 4.500 RPM, possui uma potência de 90 kW a 3.600 RPM, porém só de 40 kW a 1.800. Então, nesse caso, utilizar um alternador de dois polos a 3.600 RPM traria muito mais desempenho ao gerador. Dessa forma, a escolha do alternador é algo muito importante na hora de se construir um gerador, pois você pode colocar um sistema que se tornou extremamente ineficiente apenas por trabalhar na rotação errada. E isso se torna um problema gigantesco para se solucionar depois, obrigando você a adaptar caixa de redução ou coisas do tipo. Outros fatores que você tem que também considerar e ponderar na hora de escolher um alternador é a eficiência energética do alternador e do sistema de geração que está fornecendo energia mecânica naquela rotação, durabilidade do conjunto e ruído gerado, onde sistemas que trabalham em rotações mais altas tendem a ter maiores perdas por atrito, maior ruído e maior manutenção. E sistemas que trabalham em menor rotação tendem a ser mais duráveis, mais silenciosos e mais robustos. Aqui está um exemplo de um alternador que trabalha em uma rotação muito baixa, onde para gerar os 60 Hz, ele precisa apenas de 600 rotações por minuto. Isso é dado a sua configuração de rotor, que não utiliza 4 polos, e sim 12 polos, para fazer toda a parte de excitação. Com isso, esse alternador se torna um alternador muito interessante para sistemas que não conseguem ter uma rotação de saída muito alta, porém possuem um torque muito alto nessa rotação, como sistemas de roda d'água, sistemas eólicos e coisas do tipo. Não quer ter esse tipo de problema, não quer pensar sobre isso ou ter que fazer cálculos, chame a Liconic Technology. A gente trabalha há anos com isso e temos experiência e prática nesse tipo de dimensionamento e aplicação.